Cadê todo mundo? Começar o estudo bíblico no Face. Ixi, cadê todo mundo? Olá, Olá, Lorena. Boa noite. Bom ter você aqui com a gente. Irmã Roseli, também, seja bem-vinda. Deus te abençoe, irmã. Se esperar mais uns segundinhos, a gente já começa. Irmão Cleverson, irmã Renata, sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. É bom ter vocês aí com a gente. Irmãos, hoje nós vamos fazer então o nosso quinto estudo sobre santificação, e esse é o último. Daí nós encerramos aí os nossos estudos sobre santificação. E aí nós vamos estudar em duas partes, em 2 semanas, glorificação, que é o último dos 5 elementos necessários aí à salvação. Irmã Neide, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, irmã Neide. Irmão Altamir, seja bem-vinda, bem-vindo. Deus te abençoe, irmão. Muito bem. Então nós temos estudado sobre santificação e hoje nós vamos encerrar. Vamos fazer o quinto e último estudo. Vamos orar antes disso. E desde já, irmãos, eu tenho colocado no grupo da igreja, os irmãos que estão chegando aí, precisamos orar aí pela irmã, pela vida da Lúcia, né? Falo irmã, mas é uma pessoa que a gente começou a evangelizar e ela fez a cirurgia dela, foi para casa, ficou mal e ela está lá no HU. Eu tentei ir lá hoje, na verdade eu fui lá, mas nem com pastor não tem acesso por causa da pandemia, e ela está assim, está reagindo, mas está muito mal, sabe? Então precisamos orar por ela, tá? Senhor Deus, te louvo, te agradeço por mais um dia de vida, Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando agora no estudo da Tua Palavra, que possamos entender, Senhor Deus, possamos compreender a Tua Palavra, Senhor, e que ela possa ser edificante para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Muito bem. Vamos então estudar mais um pouquinho. Santificação, hoje nós vamos estudar que santificação não é legalismo ou uma aparente espiritualidade. Infelizmente, irmãos, a santificação ela é vista por muita gente sob um olhar meio distorcido do legalismo, né? Geralmente esse legalismo se expressa por meio de usos e costumes e outras práticas que apenas possuem aparência e piedade. Ou seja, uma roupa bonita, ou especificamente de mulheres, uma saia comprida, não significa santidade ou santificação. Um homem de terno e gravata com uma Bíblia debaixo do braço, todo domingo na igreja, não necessariamente significa que é um homem que está se santificando, que tem uma vida santa diante de Deus. Eu achei muito interessante essa passagem. Abram lá Colossenses, se vocês tiverem a Bíblia nas suas casas e quiserem ler pela palavra de Deus, eu vou ler para vocês Colossenses capítulo 2, versículo 23. Olha que interessante. Tem, na verdade, aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum contra a satisfação da carne. Vocês vejam que é interessante, ó. Tem, na verdade, aparência de sabedoria, parece que é sábio, em culto voluntário, ou seja, ele presta culto a Deus. Humildade fingida, né? Pessoa que quer demonstrar humildade. A humildade ela tem que ser inerente nas coisas que nós fazemos. Não adianta eu falar, puxa, irmãos, eu comprei uma cesta e levei lá para aquela pessoa que estava precisando muito. Eu tinha um dinheiro guardado lá em casa, não ia usar para nada. Então eu comprei e levei para aquela pessoa. Entendeu? Então precisamos cuidar muito com isso, tá? Humildade fingida. Severidade para com o corpo. Ou seja, ele quer demonstrar pelo exterior de que ele é santo. E aí diz a palavra de Deus, mas não tem valor algum contra a satisfação da carne. Então, a santificação, a santidade, ela não pode ser externa. Ela tem que ser interna. É óbvio, irmãos, que a recíproca é verdadeira. Quem tem uma vida santificada, quem anda em santidade, automaticamente ele não vai se vestir de forma errada, né? De forma que sensual demais, né? Desleixado demais, não vai acontecer isso. Porque como ele anda em santidade, isso vai ser uma decorrência. Agora, achando que por essas práticas nós vamos atingir a santidade, isso não é possível. A Bíblia diz que não é dessa maneira. Então vamos lá. Na verdade, a santificação não é simplesmente se abster de uma série de coisas consideradas impróprias e abraçar outras, é o que a gente acabou de falar. Por exemplo, tem gente que acha que a santificação é adotar o paletó e a gravata como uniforme, andar com saias e vestidos que arrastam no chão, manter o comprimento adequado do cabelo e outras coisas mais. Além disso, a santidade também não está implícita na ostentação de vários dons espirituais. É outra coisa que precisamos cuidar muito, tá? Porque às vezes a gente acha assim, nossa, aquele homem ele tem o dom da cura, aquele homem tem o dom de pregar, e as pessoas
caem e as pessoas se convertem. Então ele é um santo de Deus, né? Então precisamos cuidar muito com isso, que nós podemos nos enganar e podemos ser surpreendidos com essas pessoas. Nós já vamos chegar lá, por que nós vamos ser surpreendidos. O Roberto Dias Alvarez, seja bem-vindo. Nossa, quanto tempo, hein, Roberto? Deus te abençoe. Que legal que ver você por aqui. Vamos continuar então o nosso estudo sobre santidade. Então vamos lá. Do que adianta andar de terno e o tempo todo, mas ser um mentiroso? Entenderam? Não vai valer de nada. Andar com uma saia 3 vezes maior do que seu tamanho, mas ter uma mente dominada por pensamentos impuros. Também não significa, também não é santificação isso, irmãos. Ter aparência de espiritual desmaiando de tanto jejuar, ter uma aparência de espiritual desmaiando de tanto jejuar, mas ser alguém que promove discórdias, inimizades, dissensões. Alegar, revelar e profetizar em nome de Deus, mas ser um invejoso ou um ganancioso. Então nós temos que cuidar muito com essa questão. Irmãos, santidade, santificação tem muito mais a ver com o nosso interior, com o nosso ser interior, do que as aparências externas, né? Como é que Jesus se referiu àquele que estava orando na beira, o fariseu que estava orando na esquina, né? Falando, Senhor, eu dou o dízimo de todas as coisas, eu faço o bem, eu faço aquilo, meu Deus, me abençoe. E o outro, humildemente falando, Senhor, eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu preciso de Ti, eu necessito do Senhor. E o que Jesus falou? Que a oração do segundo, do humilde foi ouvida. Não daquele que estava ostentando, que estava se achando, ou que estava achando que estava merecendo alguma coisa. É claro que alguém que nasceu de novo e vive uma vida que agrada a Deus, jamais agirá ou se vestirá de uma maneira lascívia, sensual ou reprovável, que contradiz a sua nova natureza. Não é o que eu falei antes, né? É óbvio que quem nasceu de novo, quem que se santifica, procura ter uma vida santa diante de Deus, não vai ser uma pessoa que vai se escandalizar, tá? Mas, por outro lado, não é essas vestimentas, esse exterior que necessariamente vai nos fazer ou nos tornar mais santos. Nem mesmo será achado em lugares ou situações impróprias para aquele que busca ser cada vez mais parecido com Cristo. Essa pessoa é guiada pelo Espírito Santo e nunca será por ele conduzido a tais lugares ou situações, né? Então, se nós nascemos de novo, se somos criaturas agora que pertencem a Deus, somos salvos por Jesus e estamos andando num processo de nos santificarmos, de cada vez estarmos mais parecidos com Cristo, é óbvio que nós não vamos andar por alguns caminhos que a gente não precisa nem falar, né? Nós sabemos quando os lugares que não devemos frequentar, as coisas que não devemos fazer. Não vamos nos encontrar nesses lugares. É preciso entender que a santificação é mortificar o velho homem e não maquiá-lo com uma aparente espiritualidade. Precisamos cuidar muito com isso, irmãos. Se vestir de cristão, pregar em nome de Jesus, expulsar demônios e realizar milagres,
Até mesmo os não regenerados conseguem fazer isso, né? Temos um texto bíblico muito conhecido que está lá em Mateus 7:23 e que realmente é um texto assim que muito forte, né? Muito forte mesmo. Olha só o que diz a palavra. Olá, irmã Madalena, seja bem-vinda. Deus te abençoe, minha irmã. Olha só, Mateus 7:23 diz assim: portanto, mas eu anotei errado aqui, não era para ser esse o texto. Ah, tá, eu estou no 5. Perdão aí, irmãos. Aí agora sim, 7:23. Eu vou ler o 22 para a gente contextualizar melhor aqui, tá? Olha só, no 22 diz assim: muitos medirão naquele dia. Aquele dia é o dia em que as pessoas vão se apresentar diante de Jesus, quando as pessoas vão chegar no céu. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Olá, Leoni, seja bem-vinda, Deus te abençoe. E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Vocês vejam bem, irmãos, essa aqui é uma palavra para pessoas que vivem dentro da igreja. Quem profetiza, quem prega, geralmente são pastores, né? Quem expulsa demônios? São pastores, são líderes, né? E em teu nome não fizemos muitos milagres, né? Então são pessoas que se ostentam atrás dessas coisas. Ah, eu sou um santo de Deus, porque eu expulso demônios, porque eu faço milagres, porque eu prego e as pessoas se convertem. E olha o que Jesus fala para eles. Então lhes direi claramente, ó, Jesus falando, então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Ou seja, é externo, não vale para Jesus, não vale para Deus. Tem que ser o interno, tem que ser uma conversão verdadeira. Só vai entrar no céu aquele que nascer de novo, que nascer da água e do Espírito. Então, vamos cuidar muito com isso, tá? E vamos prestar atenção nos líderes, nos pastores, que ficam pregando, que ficam fazendo muito milagre, mas não pregam Jesus, não pregam pecado, não pregam mudança de vida. Precisamos ficar atentos a esses falsos mestres, esses falsos profetas. Mas revestir-se de novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade, é apenas para aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Então, se nós verdadeiramente nascemos de novo, se você, meu irmão, minha irmã, nasceu de novo, então você está habilitada para se santificar, para mudar, para se aproximar cada vez mais de Deus. Esse processo maravilhoso que nos conduz cada vez mais próximos de Deus e nos afasta do mundo, das coisas erradas e do pecado. A importância da santificação. O escritor de Hebreus, ele destaca que sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Está lá em Hebreus 12:14. Irmãos, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Ou seja, quem não nasceu de novo
não tem como ver Deus. Então, quando nós nascemos de novo, somos regenerados, começamos então o nosso processo de santificação, de nos aproximarmos de Deus. É algo que tem que acontecer na nossa vida, irmãos. Se não está acontecendo, precisamos procurar ver o que está acontecendo, por que nós não estamos nos santificando. A mensagem de ontem à noite na igreja, ela está gravada também. Nós falamos aí sobre os passos da santificação, né? Como que nós vamos proceder para iniciarmos, então, para começarmos a nos santificar. Assista a mensagem que vai te ajudar a esclarecer a sua mente como começar esse processo, de que maneira começar, da onde começar e como começar. Já falamos que isso não significa que alguém pode alcançar a salvação porque se santifica, mas que a santificação é inevitável na vida dos cristãos genuínos. Isso acontece porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito Santo. Diz isso, esse texto está lá em 2 Tessalonicenses. Se vocês quiserem acompanhar, procurem lá, 2 Tessalonicenses. Eu vou achar aqui também. 2,13. 2 Tessalonicenses 2,13. Olha o que diz a palavra de Deus. Devemos, porém, sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, esse é um processo que Deus, quando nos escolheu, quando nos perdoou, quando nos salvou, já escolheu para que esse processo acontecesse nas nossas vidas. Mas como nós estudamos num dos estudos anteriores, o Espírito Santo, ele vai fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa, tá? Nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos ter comunhão com os irmãos. Então, são várias coisas que dependem de nós, porque Deus vai fazer a parte dele. Se você nasceu de novo, se Jesus entrou no seu coração, naquele dia em que você foi salvo, o Espírito Santo está agindo na sua vida. Então, esse processo, a parte de Deus, ele está fazendo. Talvez você não está se santificando, ou nós não estamos nos santificando, é porque não estamos fazendo a nossa parte. Porque Deus, sempre lembrando, Jesus não nos obriga a nada, mas Ele está sempre pronto a fazer e a nos ajudar em tudo. O apóstolo Pedro, já estamos acabando, mais 5 minutos. O apóstolo Pedro também escreve que os salvos foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Da mesma forma, o autor de Hebreus diz que Cristo é quem santifica os santificados. Vamos ler esse texto, acho importante, tá? Se você chegou a abrir 2 Tessalonicenses, vai um pouquinho para frente, que você já vai encontrar Hebreus. Hebreus, então, capítulo 2, o versículo 11 diz assim: tanto o que santifica como os que são santificados provém todos de um só. Por causa disso, Jesus não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então, é Jesus que faz, que tanto nos santifica, como os que são santificados são por Jesus e em Jesus. E legal que Jesus diz aqui, isso é maravilhoso, Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Imagina
Pense nisso. O Deus Todo-Poderoso, que criou o céu, que criou o universo, que criou toda a natureza, que estava lá no céu, deixou o céu e veio morar aqui na terra. Nasceu, né? Nasceu como um homem, que Jesus era o Deus homem, mas era o Deus criador de todas as coisas. E esse Jesus, esse Deus está falando para nós, olha, eu chamo vocês por irmãos. E eu não tenho vergonha disso. Vocês são meus irmãos. Olha que Deus maravilhoso que nós temos. Um Deus que fez tudo por nós. Morreu na cruz pelos nossos pecados. E nos dá a liberdade de nos chamar como irmãos. Portanto, a santificação, ela reflete de forma visível a regeneração. Ela demonstra de forma clara que alguém nasceu de novo e agora é nova criatura, conforme a imagem de Cristo. Através da santificação, o regenerado segue os passos de Cristo. Ele deseja ardentemente o dia em que finalmente poderá contemplar a sua face. Olha aí, chegou o Alan. Ô Alan, tudo bem? Tudo bom, meu querido? Então, estamos encerrando, né? Estamos chegando ao fim do nosso estudo sobre santificação hoje, né? Então foram 5 semanas onde nós estudamos sobre santificação. E o que precisa ficar gravado hoje em nossos corações é que a santificação, ela não é externa, mas ela é interna. E que o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo começa esse processo em nosso espírito. Ok? Claro que haverá acontecimentos que vão mostrar, vão exteriorizar isso que está acontecendo em nossa vida. Se eu era alguém que frequentava lugares inadequados, como bares, automaticamente eu começando um processo de santificação, eu não vou mais frequentar lugares chulos, lugares de linguagem inadequada, né? Se eu me vestia de forma errada, se eu tinha uma linguagem que xingava, que falava palavrões, automaticamente isso vai mudar. Por quê? Porque está acontecendo dentro de mim um processo de santificação. Agora, não adianta eu querer ser um santinho, me vestir, terno e gravata, pôr uma Bíblia debaixo do braço e dizer agora eu sou santo. Não, isso não vai me santificar. Agora, se eu estiver me santificando, eu automaticamente vou me vestir bem, não de terno e gravata, mas eu vou me vestir bem, eu vou começar a falar de forma correta, eu vou frequentar lugares que são adequados para quem serve a Deus. Irmãos, que Deus os abençoe, tá? Semana que vem, na segunda-feira, às 8 horas, estaremos aqui de novo. Aí nós vamos estudar sobre glorificação, que é o último dos 5 elementos que são necessários ou que acontecem na vida de quem é salvo, que é a glorificação, que é o último estágio. Nós vamos estudar ele em 2 partes. Quem puder, lembre da Lúcia nas suas orações, tá? A Lúcia voltou lá para o HU, ela está internada, ela não está bem. Vamos orar pela vida dela. Vamos continuar orando pelas pessoas, para que Deus abençoe. Vamos orar pelas pessoas que estão sendo acometidas, né? Eu não vi hoje quantos que morreram, mas já eram mais de 22 mil pessoas, 22 famílias que já tiveram pessoas que faleceram por causa do coronavírus. Vamos sempre lembrar dessas pessoas, vamos orar pelas nossas autoridades, para que o nosso país possa, sim, encontrar um caminho onde todos possam ser beneficiados, né? Vamos deixar as brigas, as guerras
e vamos ajudar uns aos outros, tá? Que Deus abençoe todos vocês. Foi muito bom estar com vocês aqui de novo. Que esse estudo possa edificar a vida de vocês. Você que chegou depois, comece lá do início, assista desde o início, que eu creio que Deus vai te abençoar, ok? Deus abençoe a todos. Até a próxima segunda-feira, às 8 horas.